maior problema, naquele exato momento, era a questão da decisão. Era a questão de conseguir dar conta de tomar uma decisão importante na minha vida. E aquilo me perturbava e me perturbou por muitos anos. Eles sempre falam uma coisa muito certa, né? A dúvida cobra um preço muito alto. E é verdade, porque a dúvida coloca a gente num processo, ao longo do tempo, de apatia, de esgotamento mental. Você não saber tomar decisão te leva a isso. E aí, em outros momentos, também traz uma certa ansiedade pra você, porque você vai lá pro outro lado, que é o lado da convicção. É o lado em que você vai lá e fala, já que eu tô tanto tempo na dúvida, eu vou tomar qualquer decisão aqui. E óbvio que o caminho não é esse, o caminho é você aprender a tomar decisão. E aí, não por acaso, eu conheci ele e ele conversava muito comigo sobre escolha, sobre decisão, e aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, que pessoa esclarecida, né, sobre esse assunto. Ele traz isso de uma forma tão legal, tão importante. E ele começou a me mostrar a importância disso. E ali, é claro que eu sabia o poder da decisão, o poder que aquilo ali tinha, mas eu não tinha ideia que a gente, a partir de uma decisão, poderia construir toda a nossa vida, ou poderia realmente dar origem aos resultados que a gente realmente gostaria de ter. E eu não sei se isso era presente por conta só da sabedoria dele, ou pelo fato dele estar envolvido em mega projetos, e isso dentro de grandes empresas é muito crucial, né? Você tomar uma decisão, você pode quebrar uma empresa, você pode levar ela realmente para a meta dela, para o objetivo dela. Então, foi ali que a gente começou a conversar sobre escolhas e foi ali que eu fiz a grande primeira escolha da minha vida, que foi a escolha por ele. Eu tinha um relacionamento e aí eu precisei sair desse relacionamento para que eu conseguisse iniciar um novo ciclo da minha vida. Só que tem uma coisa que acontece, e aí eu tô falando isso porque eu vou puxar esse ponto da decisão, que muitas vezes é presente na maioria de nós, é que quando a gente vai escolher entre uma coisa ou outra, então, eu fico nesse emprego ou vou para esse, eu moro nesse local ou vou para aquele. Tem uma coisa muito característica desse processo, que é, você consegue encontrar lado positivo e negativo para você, no seu ponto de vista, nas duas opções. Então você é capaz de ficar dentro de uma posição de dúvida uma vida inteira, sem saber para onde ir. E aí agora que a gente está olhando para esse ponto do nosso cenário de vida, eu caí um pouco dentro desse processo. Por quê? Porque eu gosto muito do Brasil e eu gosto muito da fazenda, do local que a gente mora, e eu gosto muito de Dubai. Algo puxa a gente para Dubai a todo momento. Então a gente é realmente alucinado por Dubai. Dubai é uma cidade que encanta a gente. Dubai é uma cidade... Então o que eu posso fazer para você aqui? Eu posso sentar com você numa conversa e listar para você pontos positivos de ficar morando no Brasil, aqui na fazenda, porque outros lugares para mim não é uma opção hoje por uma questão de segurança. A gente não consegue tolerar mais uma falta de segurança. Então eu consigo sentar com você e listar todos os pontos positivos de estar aqui dentro da fazenda. E eu também consigo listar para você todos os pontos positivos de estar em Dubai. Eu consigo listar pontos negativos de estar na fazenda e eu consigo listar pontos negativos de estar em Dubai. E provavelmente você também consegue. Se você está em dúvida hoje, você está em dúvida justamente por causa desse olhar. Se eu for para cá, eu perco tal coisa, se eu for para lá, eu perco tal coisa. E você fica para sempre nisso. Então a gente está dentro desse processo, a gente nunca escondeu isso, a gente gosta muito dos dois. E aí são várias dúvidas, né? Olha, eu tenho 2 casas, ou eu fico aqui e viajo para lá, ou eu moro lá e viajo para cá. Quando você tem uma liberdade, isso fica ainda mais evidente. Mas a verdade é que a dúvida está presente na vida de todo mundo. Em diversos cenários. Pode ser onde você vai morar, pode ser o seu emprego, pode ser dentro de um relacionamento, porque você conheceu outra pessoa. Você consegue ficar e você passa ali a vida inteira ponderando. E aí dentro desse processo, vai pra lá, vai pra cá, faz não sei o que, faz o que lá. O Cadu sentou comigo e falou assim, eu vou fazer a pergunta de milhões. Preste atenção nisso aqui se você tem dúvida de alguma coisa. Sobre como obter clareza. Ele falou, eu vou fazer de novo a pergunta de milhões. Sabe por quê? Na vida a gente deriva pra várias coisas, deriva pra vários lados. Você assiste conteúdo de fulano, você assiste conteúdo de Betrano. Então é muito fácil você se perder no seu próprio pensamento. E o que a gente sempre faz? A gente sempre volta pra fórmula da CIMT, cara, decisão, compreensão, decisão, compreensão, decisão, compreensão. E a gente tem esses parâmetros de sempre voltar pra base, voltar pra raiz, porque aquilo ali sempre trouxe a solução. Ele virou pra mim e falou assim, olhando pra fazenda e olhando pra Dubai, nesses 2 caminhos, qual te leva pro cenário de vida? Qual tá mais coerente com o seu cenário de vida? Qual te leva mais rápido? Aonde tá o ponto do cenário de vida? Ou seja, ele não perguntou qual é bom, qual é ruim, porque eu poderia responder qual é bom, qual é ruim. Ele perguntou o que me leva pro meu cenário de vida. Ou seja, eu tenho um referencial. Eu tenho uma referência, olhando pra isso daqui. Esse ou esse? Aí eu falei pra ele, Dubai. Dubai, porque Dubai é o next step. Dubai tem entretenimento. Dubai facilita com a forma como eu produzo conteúdo. Dubai tem muito mais entretenimento, coisa que aqui não tem. Dubai tem muitas possibilidades. Ele é como se eu estivesse realmente abrindo frequências pra cima. Aqui, eu meio que topei, entendeu? Qual é o próximo passo pra eu ir mais rápido? Pra eu realmente respirar a frequência do meu cenário? Pra eu realmente falar de dinheiro, de resultado, de corpo, de saúde, qual é? Com certeza absoluta é Dubai. Olhando para o nosso cenário de vida, veja bem, você vai fazer isso olhando para o seu cenário de vida. Pô, eu quero viver uma experiência assim, assado. Eu quero uma pessoa que seja tarará, 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 tarará. Fulano ou Beltrano? Cara, quem tá mais próximo do teu cenário? Da experiência que você quer viver? Só você sabe. Mas você nunca vai chegar a uma conclusão
se você não tiver como referência o teu cenário de vida. Então entenda, é por isso que a gente fala o tempo todo, a autoimagem está associada a tomar decisões coerentes, novas decisões, um novo nível de compreensão. E é claro que quando você toma decisões mais precisas, isso aqui é uma consequência, veja. A compreensão vai chegar, você vai acessar, você vai conhecer pessoas, vai vir de um lugar que você muitas vezes nem imagina. Então o que você precisa ter em mente é, quando você estiver na dúvida, puta, isso ou isso, para. Existe um momento de avaliar as coisas e ver sim os lados positivos e negativos. Mas a minha pergunta pra você é, olhando para o teu cenário, o que te leva mais rápido? Pra onde você precisa ir? Porque aí a sua decisão fica muito fácil. Não adianta você querer ir pra um lugar e ficar se contradizendo o tempo todo. Quando o Cadu tomou a decisão de largar a Petrobras, quando eu tomei a decisão de largar uma cidade e ir pra outra, quando eu tomei a decisão de largar o meu nicho para ir para outro, eu poderia falar pra você, caramba, cara, eu tava na nutrição? Nutrição ou desenvolvimento pessoal? Eu poderia ficar nessa ambiguidade a vida toda. Não, porque aqui na nutrição eu já ganhei dinheiro, já sou posicionada, muitas pessoas já me conhecem. Eu tô terminando uma faculdade, eu já fiz uma faculdade. E desenvolvimento pessoal, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas e se eu ficar e eu não trabalho com o Cadu? Mas e se... Você entende? Tu fica nessa ambiguidade a vida toda. Por que que eu tomei essa decisão? Porque olhando pra um cenário em que eu queria ser parceira do meu marido, que eu queria trabalhar com ele, que eu queria voar o mundo com ele, que eu queria realmente poder ajudá-lo no conteúdo dele, ele me ajudar no desenvolvimento do meu conteúdo, ter uma troca igual, alinhar objetivos, não era nutrição. Então, não é que existe a decisão certa e errada. Existe uma decisão que ela é mais coerente com o seu cenário. Ela é certa ou errada para você, porque ela te leva ou não para o teu cenário de vida. Então, todas as vezes que você estiver na dúvida e você já estiver esgotado mentalmente, volte para essa pergunta. E o meu cenário de vida? E aquilo que eu realmente quero? O que acelera esse processo? Então, quando ele decide lá largar a Petrobras, ele está olhando para o cenário de vida dele. Porque se ele olhasse para os pontos positivos, como ele olhou por muito tempo, e negativos de ficar ou sair da Petrobras, ele ficava ali a vida inteira. Não, porque esse aqui me dá estabilidade, o outro não me dá. Ah, mas esse aqui eu trabalho com minha mulher, esse aqui não. Então, você vai ficar perdido. Você nunca vai saber tomar decisão na sua vida. Então, se a gente está falando de confirmar as nossas decisões todos os dias, a gente precisa saber o que decidir. E quando você quiser saber por que decidir, por o que decidir, você precisa fazer essa pergunta. Olhando para o meu cenário de vida, o que me leva para lá mais rápido?